Ela precisa acreditar nela. E geralmente o que acontece em momentos de crise é a pessoa, ela entra num mar de onda negativa. Ela começa a se questionar a si mesma, passa para o pessoal, entra para o pessoal, e tudo parte de um ponto dentro de si mesma. Então é importante a pessoa acreditar nela, buscar se desenvolver profissionalmente, buscar nesse período, buscar novos conhecimentos, para poder voltar com mais confiança para o mercado. E eu tenho visto isso, eu tenho visto as pessoas super capacitadas, com um currículo super bacana, não acreditando no seu potencial, não acreditando em quanto elas podem. Elas existem, aí começa a perder o foco. Começa a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, começam a pensar em outros caminhos, outras alternativas, começam a pensar no empreendedorismo, isso acontece muito, mas não necessariamente esse é o melhor caminho, porque para você empreender, assim como para você liderar, isso tem que ter a ver com você, tem que ser algo que você realmente quer, tem que ser um projeto pessoal, para não morrer lá na frente. Assim como aconteceu comigo, quando você começa a perceber que você não está vendo sentido no que você está fazendo, que isso não te move, que isso não te faz acordar todo dia, que não é isso que te traz felicidade e que você chega à noite super esgotado, você nem sabe explicar por que você está tão esgotado, cansado, sem energia. Peraí, é hora de rever o que está acontecendo. Isso pode ser um grande sinal de que as coisas precisam ser ajustadas. E isso começa dentro da pessoa. Ela precisa entender melhor o que está acontecendo. Se isso tem alguma interferência na sua vida pessoal, da sua vida pessoal para a vida profissional, porque eu acredito na convergência total desses dois aspectos. Se você está com um problema pessoal, isso vai afetar a sua vida profissional e vice-versa. Então é hora de parar e ver o que está acontecendo. Isso independente de crise, isso pode acontecer com qualquer profissional. Pode ser que ele esteja passando por um momento complicado na empresa, a empresa pode estar economicamente abalada, ele pode estar passando por um assédio moral, pode estar acontecendo em situações. Ele está muito acomodado, ele não está tendo reconhecimento. Hoje tem profissionais que não se sentem pertencidos à empresa. Isso causa uma angústia terrível. Ele não sente parte do todo, né? Que é o que nós falamos dentro do coach de visão sistêmica. Ele não se sente parte daquilo e ele trabalha só pelo salário dele. Isso é um sinal muito sério de que tem alguma coisa está errada e precisa mudar logo. Ela tem que procurar ajuda. Ela tem que procurar ajuda. Assim, são poucas as empresas que te dão um suporte dentro delas, através dos recursos humanos, através de um gestor, através de um líder. Hoje eu vejo as empresas se movimentando com mentores, eles pegam profissionais, né, do alto escalão para fazerem mentoria. Eles podem buscar esse trabalho. Caso contrário, buscar a ajuda de um coach, né, uma ajuda terapêutica, depende da situação dele, mas ele tem que se movimentar, ele tem que procurar ajuda. É como qualquer outro problema na nossa vida, tá doendo um dente, vai procurar ajuda. Né? As pessoas acabam subestimando as questões emocionais e comportamentais. E como eu disse, quase 98% das pessoas são demitidas por questões comportamentais e não por incompetência, não por falta de conhecimento. Isso é um dado estatístico, isso é um alerta. Ele pode perder o emprego por ele estar desanimado, por mais incrível que seja, porque isso impacta no resultado dele. E impacta no resultado do grupo, de uma equipe. Não é só dele, né? Então, a primeira pessoa precisa se perceber ou receber um feedback. A partir disso, ela tem que se movimentar e procurar ajuda.
Através do autoconhecimento, ele tem que se perceber. Ele tem que perceber, ou alguém vai dizer para ele como ele está agindo. Se ele tem um gestor preparado, esse gestor não vai permitir que esse tipo de comportamento avance, porque isso contamina o grupo, sabe? É efeito manada. As pessoas começam a reclamar, aquilo cresce. Eu costumo dizer para os meus clientes para eles prestarem muita atenção com quem eles estão andando e sentando, porque isso contamina mesmo. Agora ele tem que perceber, ele tem que querer mudar, né? Existem 4 grandes perfis comportamentais que nós trabalhamos, que é o executor, o comunicador, o analista e o planejador. Pode ser que este comportamento dele seja oriundo de uma inadequação. Então, o perfil dele não está adequado com aquilo que ele faz. Isso gera uma insatisfação pessoal, profissional, né? E acaba resultando em comportamentos inadequados. Pode ser isso, ele não está se encontrando, mas pode ser também que ele está vivendo outros momentos de crise, inclusive na vida pessoal. Mas eu penso que o gestor, e todo mundo tem um gestor, tem que identificar esta pessoa como uma peça a ser tratada com carinho, porque eu acredito na liderança humanizada, e ver o que vai fazer com isso. O que não pode é deixar. Se deixar, pode contaminar todo o grupo. Eu gosto de falar muito de igualdade, né? Mas a igualdade está muito aquém da nossa realidade. Há 2 semanas atrás eu participei de um fórum de liderança feminina promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, e eu fiquei chocada com um dado. A mulher, para alcançar o homem nos seus papéis dentro de uma corporação, vai levar ainda em média 250 anos, né? É muito chocante esse dado. E isso se dá pelas pesquisas. Tudo que foi passado nesse fórum foi com bases em pesquisas. O que se dá é que existe uma discriminação do mercado ainda muito forte, de que a mulher, ela tem filhos, ela procria, ela se divide e ninguém pode ser meio, né, meio bom. A mulher se cobra demais em todos os seus papéis. Então, o crescimento da mulher no mercado ainda é muito lento. Para você ter ideia, no topo da pirâmide é 4%, em torno disso. Só que aí você fica analisando, né? Porque você vê os dados, você vê uma discrepância, algo tão incongruente, porque a mulher é a que mais busca formação. Então, na base da pirâmide, você vê um índice muito grande de mulheres se preparando, e isso vai afunilando e vai diminuindo e vai diminuindo. Quanto maior o cargo, menos a mulher está, né? Qual é o impacto disso, no meu ponto de vista, nos dias de hoje, né? A mulher se submete a tudo, porque ela sabe que ela não tem muitas oportunidades, inclusive a ganhar menos. Ela sabe que o par dela, e isso também é pesquisa constatada, a mulher ganha menos que o homem mesmo, 2 vezes menos em média, né? E ela se sujeita. Ela sujeita porque o mercado está oferecendo a mesma coisa. Não é aquela empresa, é a situação, é cultural, né? Então a mulher se sujeita, a mulher acumula, a mulher se sufoca, ela está se cobrando, ela está se culpando. Então a gente vê profissionais dando tudo de si, né? Elas são muito dedicadas, né? Esse é um perfil, a mulher é mais dedicada, e aí ela vai para a casa dela, chega na casa dela 8 horas e começa o quê? A dupla jornada. Essa mulher está estressada, está cansada, está se questionando, está se sentindo a pior pessoa do mundo, né? Achando uma péssima mãe, uma péssima esposa. Eu mesma tive crise no meu casamento por conta disso, né? Deixei de exercer alguns papéis ainda da minha vida pessoal. Então, e isso eu estou falando já há algum tempo e vejo que passa ano entrando na mesma coisa, né? As mulheres se cobrando. Só que também tem um detalhe importante.
E isso eu aprendi dentro do mercado, estando atuando com elas. Elas fazem escolhas. Então, eu vejo, não é só um caso, não é um caso isolado não, as mulheres dizendo não para uma promoção. Então, se por um lado existe uma discriminação muito grande, né, ainda com relação à mulher em cargos em altos cargos, né, existe também a escolha, mas isso é um índice pequeno, mas existe. Ela consegue dizer não, porque ela coloca tudo na balança e ela vai ponderar. Se eu aceitar isso, que eu vou perder o impacto disso na minha vida pessoal, e ela acaba recuando, né? E acaba optando muito mais ela acaba migrando mais para o empreendedorismo, né? E um outro índice que também me chama muita atenção, e eu vejo isso no dia a dia, porque não é também raro eu escutar de uma mulher que é uma executiva, que o sonho dela é ser confeiteira, que o sonho dela é trabalhar com artesanato. Se ela não pode fazer isso agora, ela quer planejar isso para o futuro. Por quê? Porque ela quer uma vida com mais qualidade, ela quer estar mais presente, né? E infelizmente, por questões financeiras, não são nem por ambições profissionais, por questões financeiras ela acaba abrindo mão desse sonho de ter mais qualidade de vida, e aí ela pensa nessa renda, do que o homem. E parece que mais de 30% das mulheres no mercado trabalham com serviços de prestação, como faxineira, ajudantes e essa linha também de trabalhos manuais. Né? Então a gente vê a mulher abrindo mais mão do seu crescimento profissional por conta dessa cobrança interna. Com relação a isso, eu acredito que os dois eles têm o mesmo propósito, que é o crescimento profissional na carreira. Eu vejo igualdade. Quem não está vendo igualdade é a sociedade, mas eu vejo igualdade. Eu atendo homens e mulheres e eu faço exatamente o mesmo processo de desenvolvimento. E uma coisa que é importante falar, o homem também está virando dono de casa. E isso tem sido um grande desafio, por isso que eu falo em igualdade, porque não é uma questão de quem é melhor, né? É papéis iguais. Hoje a necessidade do ser é a mesma, é trabalhar, ter uma renda e sustentar a sua família e crescer, prosperar. É a mesma coisa. Eles entram assim. O que acontece é que no decorrer deste processo, a mulher carrega uma culpa maior, ela carrega muito mais papéis, ela sofre discriminação. Se tiver duas pessoas para ser promovida e a mulher é muito mais competente, o homem vai ser escolhido, porque eles vão colocar na balança uma série de coisas que o homem não vai gerar, como, por exemplo, ser mãe. E isso é fato. Você vai fazer uma entrevista, qualquer mulher que vai fazer uma entrevista no RH, o RH pergunta, você tem filhos? Mas se você vier trabalhar, com quem eles vão ficar? E para o homem, ninguém pergunta. Eu acredito que um grande líder, ele tem que ser visionário. Começa a pegar visão. Sabe, se eu tenho um funcionário que ele vê, que ele é criativo, que ele vê além das dificuldades, além das oportunidades, ele não vê só dois caminhos, ele vê o terceiro. Se ele é visionário, ele é líder. O segundo ponto que eu vejo é a capacidade dele de planejar e de preparar pessoas, né? A capacidade mestre dele. Né, de buscar conhecimento, buscar o desenvolvimento não só dele, mas de um todo. Isso é visão sistêmica, todo mundo cresce junto, né, fazer todo mundo se sentir pertencido. Né? Essa capacidade também é de um líder, né, capacidade de criar o seu substituto. Nossa, coisa rara, você fala, eu pergunto para os líderes, quem você está preparando para te substituir? As pessoas olham para mim e ficam até amarelas. Né? Como assim?
o líder, ele se sente preparado para crescer. E aí, como é que ele vai crescer se ele não tem alguém sendo preparado para ficar no lugar dele? É básico, isso é básico. E aí você já analisa a capacidade dele. A terceira característica é o lado dele guerreiro, da atitude, da ação, raça, sabe? De ele ir além, de ele entregar todo o sangue dele, né? Por ele e pela equipe, pela empresa, sabe? As pessoas, às vezes, ontem mesmo no workshop que nós fizemos, teve pessoas que relataram que dentro da mesma empresa existem 3, porque os departamentos, eles trabalham com uma individualização. O seu problema é seu problema. As pessoas não estão vendo o sistema, não estão tendo o pensamento sistêmico, né? Então, isso impacta no resultado. Isso é uma questão muito séria de gestão. Então, engajar as pessoas, a capacidade que você tem de pôr as pessoas para se movimentar, força, garra, raça. Essa é uma característica fundamental do gestor, do líder. E a última característica que eu considero muito importante é a capacidade que ele tem de deixar um legado. E isso amarra tudo, porque o gestor que vive com propósito, ele sabe o que ele está construindo, ele sabe que tudo faz parte de um ciclo, né? O que ele quer deixar para a empresa, para o mundo? O que ele está escrevendo sobre ele? Que história ele está contando dele mesmo, né? E então o legado, aquilo que ele quer deixar, quando um líder trabalha com esses 4, possui essas 4 características, ele está pronto para assumir uma empresa, na minha opinião.